Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Estamos aqui mais um dia, né? Para a gente estar meditando na palavra de Deus, ouvindo as promessas do Senhor e que Ele possa falar conosco nessa noite, através da palavra dEle. Que os céus, né, sejam abertos sobre os nossos lares. Que as promessas de Deus, irmão, ela venha se cumprir sobre as nossas vidas. E que nós viemos ter paciência para suportar esses momentos que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Não está fácil para ninguém, para todos nós está difícil. Mas nós temos que saber que nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele vai nos dar essas armas que nós precisamos para esses tempos. Paciência, né? É uma das armas mais poderosas que nós podemos receber de Deus nesse momento. Amém? Vamos orar para que Deus possa falar conosco. Eu peço permissão para estar entrando no seu lar nesse momento para falar da grandeza do Criador. Curva sua fonte, vamos orar junto. Vamos pedir para o Senhor que Ele venha invadir as nossas vidas com a presença dEle. Que Ele, lá em Apocalipse 3:20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se me deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. E é isso que Deus quer, sabe, irmão? Cear conosco, fazer parte da nossa vida. E quando nós convidamos alguém para comer conosco, porque na verdade, no fundo do nosso coração, nós estamos querendo intimidade com esta pessoa. Você não chama uma pessoa qualquer para ir comer na sua casa. E é isso que Jesus ele quer, que nós fazemos esse convite para Ele, que Ele venha se alimentar junto conosco. Curva sua fonte, vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento, através dessa transmissão, dessa live, e eu coloco a vida de cada uma das Tuas filhas, dos Teus filhos, das crianças, dos jovens, Pai, e pararam para ouvir essa palavra. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente. A Tua palavra ela é bem clara para nós, há mistério, Pai, nos Teus ensinamentos. A sabedoria nos teus ensinamentos. E somente o Senhor pode nos revelar. E eu lhe peço nesse momento que o Senhor venha nos revelar, o Senhor venha dar a nós entendimento, Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, tudo que queira atrapalhar, tudo que queira incomodar as nossas vidas, que caia por terra e venha prevalecer, Rei da Glória, a tua presença em nosso meio. Amém. E Deus seja louvado. Amém? Vamos lá então, vamos observar a palavra de Deus, ver o que Deus vai falar conosco nessa noite. E lá em Mateus 14, a partir do verso 22, fala da tempestade, irmão. Da tempestade que Jesus viveu, aquele momento daquela tempestade. Ele estava ali. Então vamos ler para nós entender bem. Jesus andava em cima das águas. Logo depois que Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto eles andavam, o povo ia embora. E depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava ao meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra ele. Aqui a palavra de Deus está mostrando. Jesus, ele teve um momento que ele falou para os discípulos, vocês vão na frente, tá?
Vocês pegam o barco, vai na frente, porque eu vou ficar para trás um pouco. Eu vou orar. Eu vou meditar sozinho. Isso aqui traz para nós um ensinamento, que tem momento que nós precisamos estar sozinhos. Só você e Deus. E Jesus, ele parou, né? Foi ter esse momento, ele, Deus. E ao meio desse momento que os discípulos saíram de perto de Jesus, começou ali uma grande tempestade. Uma tempestade muito forte. E ela assoprava com muita força o barco dos discípulos. E lá no verso 25 diz assim, ó. Já de madrugada, entre as 3 horas e as 6 horas, Jesus foi até andando em cima das águas. Ó, Jesus, né, ele vê os discípulos naquela tormenta, naquele barco, naquela tempestade de vento. Jesus, ele sai da onde ele estava e vai aonde os discípulos estavam, que na verdade os discípulos estavam lá muito desesperados. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamando, é um fantasma. Quando os discípulos, no meio daquela tempestade, eles viram Jesus, eles não acreditaram que era Jesus. Eles pensaram que era o quê? Um fantasma que estava fazendo aquele movimento, andando sobre aquelas águas. E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse, eu quero parar aqui, ó. E eles gritaram com medo. Olha o que acontece ao meio a uma tempestade. Olha o que acontece na vida de uma pessoa na hora da provação. Jesus, irmão, ele pode até aparecer para você confundir ele. Olha o que a aprovação ela pode fazer nas nossas vidas. Traz confusão. Os discípulos andavam com Jesus, mas o fato da forma que Jesus apareceu para eles, assustaram eles. E eles ficaram o quê? Com medo. E o medo é uma arma poderosa que o nosso inimigo, irmão, os nossos adversários, eles usam na hora da tempestade. O que é a tempestade? É a aprovação que vem sobre as nossas vidas. Então, vem a tempestade, vem o medo junto. E Jesus, ele vai aparecer nas nossas vidas no meio das tempestades. Por que ele vai aparecer? Porque Jesus, irmão, jamais vai nos abandonar. Pode estar a prova que for, a luta que for, Deus vai vir ao nosso encontro. Uma coisa que eu aprendi assim, não de ouvir falar, mas de viver, é que Deus, ele não tira de nós a aprovação. Não vai pensar que você está passando uma luta, Deus vai vir, vai arrancar você daquela aprovação, daquela luta, daquela momento difícil que você está passando. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai te ajudar você a atravessar aquele momento, mas ele não vai tirar esse momento da tua vida. Ele vai ensinar através da aprovação. E os discípulos, então, eles ficaram com muito medo quando eles viram Jesus andando sobre as águas. Porque, né, é algo sobrenatural. Quando a ação de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, que manifesta o poder de Deus, muitas das vezes nos assusta. Mas só que nós temos que saber que Deus, ele é Deus e ele vai agir sobre a nossa vida. Ó, ele diz assim, ó, carrega, sou eu. Coragem, perdão, irmão. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Olha o que Jesus, ele fala. Jesus vê eles lá com medo, né? Ele já estava com medo da tempestade que eles estavam passando. E eles ficaram com mais medo ainda a hora que eles viram a solução para a tempestade deles. A solução deles assustaram eles. E Jesus fala assim para eles, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está. Quando eles viram Pedro, né, admirado de ver Jesus andando sobre aquelas águas, ele fala para o Senhor,
Já que é o Senhor mesmo, então permita que eu vou até ti, andando sobre as águas. Foi um momento, irmão, de uma prova de fé para Pedro. Foi um momento que ele se revestiu de fé e de coragem para enfrentar aquele momento ali e chegar até o Senhor, porque o Senhor era a solução para eles. E o Senhor, irmão, hoje é a solução para nós. Como que eu faço para chegar até o Senhor e conseguir a minha vitória? É fé. Foi o que Pedro teve. Só que a fé dele durou muito pouco. E isso que nós não pode deixar a nossa fé esmorecer no meio do caminho. Olha o que acontece aqui no 29. Vendo, respondeu Jesus: Pedro, saia do barco, e começou a andar em cima das águas. Ó, Jesus vai e vê eles naquela tormenta lá, e Pedro faz esse pedido, e Jesus vai e fala para ele: sai do barco, pode vir começar a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Ó, Pedro, né, vendo Jesus, que é a solução, Jesus convida ele, conversa com ele, fala: Pedro, sai daí, pode vir. Tá uma tempestade, o negócio não tá bom, pode vir, pode andar sobre as águas, porque eu estou contigo. E Pedro vai, irmão, ele sai do barco, ele começa a andar sobre as águas, mas veio o quê? Um vento forte. Mesmo na nossa fé, irmãos, às vezes a aprovação, elas são tanta sobre as nossas vidas, que mesmo nós vendo Jesus, mesmo nós estamos revestidos do poder do Senhor, você sente que você vai cair. Você sente que você está sendo abalado. Mas olha que Jesus fala, né? Vem, Pedro, vem. Aí veio o vento forte sobre Pedro e deixou Pedro o quê? Afundar. O medo. O que representa esse vento forte? O medo. O medo, a insegurança, a incapacidade. Que tudo isso, irmão, vai vir sobre nós na hora da aprovação, na hora das nossas lutas. Olha aqui que Jesus fala: porém, quando sentindo a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, socorre, socorre, me socorre, Deus, me socorre, me protege. Nós devemos gritar também, irmãos, na hora da tribulação, pedir para o Senhor socorro. A hora que o vento sopra forte. Qual é a sua tempestade? Saiba que por mais tempestade que esteja, você esteja se sentindo sozinho, pode saber que Deus está no controle. Ele vai aparecer ao meio da tempestade. Essa palavra, ela não ficou, irmão, escrita aqui à toa. Ela ficou aqui escrita para que eu possa crer e saber que eu sirvo um Senhor que obedece, o mar obedece ele, os ventos obedecem ao meu Senhor. Olha que Jesus fala. Imediatamente Jesus entendeu, estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque duvidou. Olha só, olha o que derrubou Pedro. Pedro tinha fé. Pedro acreditava em Jesus. Ele já tinha visto muitos milagres. Mas só que eles estavam meio a uma tempestade, a uma grande luta. E Jesus fala assim, ó: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Jesus faz uma pergunta: por que dúvida? Por que tanta incerteza? Por que tanta, como é que se diz assim, incapacidade? E o que foi que derrubou Pedro naquele momento? A falta do quê? De fé. A dúvida foi a arma que derrubou Pedro para ele afundar. O medo
derrubou Pedro. Porque fé ele tinha, porque ele conseguiu andar sobre as águas. Mas o medo e a dúvida derrubou ele. Eu sempre tenho essa tese comigo. O medo e a fé, eles têm o mesmo poder. Aí, como que você vai alimentar mais o medo ou a sua fé? Se você alimentar o medo, você vai perder. Agora, se você alimentar a fé, você vai vencer. Então, é uma escolha. E naquele momento, o que foi que Pedro teve? Dúvida e medo. E ele afundou. Mas Jesus veio e resgata ele. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. O que acontece, irmão, nas nossas vidas? Vem a luta, vem os ventos fortes, vai querer nos derrubar, mas a hora que nós pegar na mão do Senhor, que nós atravessar lá na frente, você vai falar: não, verdadeiramente o Senhor estava comigo. Verdadeiramente o Senhor Jesus me ajudou a enfrentar essa tempestade. Eu escrevi aqui, depois eu quero continuar lendo outra parte, mas eu escrevi aqui, ó, vários tipos de tempestade. Ó, tem os ventos fortes, que essa é uma tempestade que ele estava passando, de vento forte. Tem a trovoada, é uma tempestade. Relâmpago é um tipo de tempestade. Raios é outro tipo de tempestade. E chuva de saraiva, chuva de pedra, são outros tipos de tempestade. Existem 5 tipos de tempestade. Hoje eu estou falando dessa dos ventos, que assopra. Na hora, irmão, que nós estamos no mar, que esse mundo velho é um verdadeiro mar. E nós estamos aqui e o vento está a soprar. Mas saiba que nós temos o quê? Um Jesus que vai nos ajudar. E ele vai nos ajudar a vencer toda essa tempestade. Vamos abrir agora lá em Mateus 8, 23, que diz assim, ó: Jesus acalma uma tempestade. Lá, Jesus aparece para os discípulos como um fantasma, que foi assim que eles identificaram Jesus. Eles não vieram Jesus já e falaram: nossa, olha lá o Senhor andando nas águas. Não, lá Jesus aparece para eles como um fantasma. É como se eles conhecessem o Senhor em parte, mas em outra parte eles não conheciam Jesus. Aqui Jesus já vai aparecer nessa tempestade de outra forma. Olha como Jesus ele aparece. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade atingiu o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Olha, a tempestade era tão forte, irmãos, que as ondas cobriam o mar. Não sei se vocês têm visto as notícias na televisão, lá nos Estados Unidos, eles estão esperando uma tempestade que vai vir, né? Que ela já está se formando e ela vai chegar lá nos Estados Unidos com onda, irmão, de 7 metros, tá? Então, só Deus para poder ajudar. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem como, irmão, o homem lá e fazer esse vendaval parar. Não tem. Tem coisa nas nossas vidas que não tem como nós resolver. Nós temos que ter paciência, ficar no barco e segurar e aguentar as pontas até Jesus vir ao nosso encontro e resolver as tempestades. Não adianta querer resolver, que não adianta querer arrancar a tempestade, porque nós vamos ter que passar, tá? E olha aqui que Jesus fala aqui, ó. E de repente, uma grande tempestade atingiu o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava, olha o que Jesus, irmão, ficou fazendo nesse momento, dormindo.
Mas ele estava ali junto com os discípulos. Ele estava junto com os discípulos. E os discípulos estavam, Jesus estava num sono profundo. E as ondas do mar batendo e afligia eles. E os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Olha o que eles falam para Jesus: socorro, nos ajuda, porque se o Senhor não ajudar nós vamos morrer. Nós estamos passando por grande tribulação nesse momento. E o Senhor ainda está dormindo nesse momento, né? Por que é que vocês são assim? Olha que Jesus fala para eles. Por que é que vocês são assim, tão medroso? Medo. Por que tanto medo, né? Por que tanto desespero? Se nós montamos num barco, nós temos Jesus do nosso lado. Aí vamos supor a sua casa, tá? A minha casa é o meu barquinho, tá? Eu tenho Jesus na minha casa. Por que você tá com tanto medo? Para que tanto pavor? Para que tanto espanto? Hein? Por que tanto, ai meu Deus, ai o que eu vou fazer? Ai não sei o que. Não, irmão, acalma. Calma, tenha fé. Para que se apavorar? Para que entrar em desespero? Vai resolver? Não vai, irmãos. Qual é a forma para você vencer a sua luta? Desperta Jesus dentro da sua casa. Desperta Jesus dentro do seu lar. Tenha fé. Saiba que Jesus faz morada com você. Ou você ainda não abriu as portas para que o Senhor venha fazer morada na sua vida. Permita o Senhor entrar e fazer morada, porque o vento vai soprar, irmão. O vento vai soprar. E eu e você precisa ter Jesus dentro da nossa casa. Para quê? Para que a hora que o vento soprar, a hora que o medo vir, o espanto, você tem como pedir socorro, porque você tem Jesus dentro da sua casa. Não adianta querer sair correndo, buscando Jesus aí fora. Receba Jesus, confia que Ele é o seu socorro. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque é que vocês são assim, tão medroso. Para que tanto medo? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. E exclamou: como é pequena a fé. Que às vezes, irmão, nós temos fé, mas nós precisamos pôr em ação a nossa fé. Quando que eu vou colocar em ação a minha fé? Ao meio da tempestade, tá? Porque falar que tem fé, irmãos, enquanto a geladeira está cheia, enquanto você está empregado, enquanto você está com saúde, é fácil. Agora, você falar que você tem fé na hora da dificuldade, da glória a Deus, que é difícil, né? E ele fala assim, ó, e ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Olha só. Olha a ação de Jesus sobre a tempestade. Olha a ação de Jesus sobre o problema. Como que eu resolvo, irmão? Como que Jesus resolveu? Jesus, irmão, ele determinou, ele deu ordem para a tempestade parar. Quem, irmão, vai ter poder sobre a voz do Senhor? Sendo que a Ele tudo obedece. E é isso que Deus espera de nós. Porque nós nos fazemos parte do corpo de Cristo. Se a sua luta aí está grande, você está desesperado, é só você pedir para Deus, irmão. É só você clamar ao Senhor. É só você se colocar diante dEle. E você fala, dá ordem para a sua prova em nome do Senhor Jesus. Mostra para a sua prova, para a sua luta, que você tem um Deus que é maior do que a sua luta. E parta para cima. Amém? Porque foi isso que Jesus fez, irmãos.
Foi isso que Jesus declarou naquele momento. Ele deu ordem para que a prova, para que aquela luta saísse dali. E ele venceu. E nós venceremos através dessa palavra maravilhosa do Senhor. Então, todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até os ventos e as ondas obedecem? Que homem é esse que tudo lhe obedece? Esse homem, irmão, é Jesus. Ele nos dá a vitória. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter fé. Vai vir sobre nós o quê? O medo, a insegurança, tá? A dúvida quando Deus aparece, porque quando os apóstolos ele olha e vê Jesus vindo sobre as águas, eles tiveram muita dúvida, porque Jesus não tinha nunca se manifestado daquela forma na frente deles. Então Deus, meu, tem muitas maneiras de manifestar nas nossas vidas, mas todas as vezes que Deus manifestar sobre as nossas vidas, Ele vai nos dar a vitória. Ele vai conceder para nós aquilo que nós estamos precisando. Basta o quê? Que você tenha fé. Não deixa o medo te dominar. Não deixa a tempestade te dominar. Mas seja você dominador da tempestade. Olha lá. Vamos ler lá o Salmo 121. Ali eu falei de Jesus como fantasma, né? Aparecendo para o homem, porque foi assim que o homem viu, confundiu Jesus. Eu mostrei Jesus dormindo, né? Jesus estava num sono profundo, meio uma grande tempestade. A hora que Deus manifestar um grande poder, eu não posso confundir Jesus com um fantasma, e eu tendo Jesus dentro da minha casa, eu tenho que despertar essa minha fé e eu vencer a minha aprovação. Porque eu sei que Jesus, ele está dentro da minha casa. Desperta o Senhor que você tem aí. Desperta aquele Jesus que um dia você recebeu como teu Salvador na sua vida. Para que ele possa, através da sua fé, ele mover as tempestades que está sobre a tua vida. E lá no Salmo 121 diz assim, ó: olha para os montes e pergunto. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Eu olho e eu pergunto: de onde vem meu socorro? Eu vou ali porque ali vai me socorrer. Não, eu vou lá no outro lugar porque vai me socorrer. Não vai, irmãos. Não adianta, porque o nosso socorro vem do Senhor. Dobre o seu joelho. Ora e conversa com Deus. Você vê como a resposta dele vem na hora da tempestade. Pastor, eu estou passando uma prova. Pede, Paizinho do céu. Desperta, acorda esse Jesus que está aí junto com você. E o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ó, eu estou passando um problema, eu estou com grande dificuldade. Da onde vem meu socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele vem ao meu encontro. E ele é o meu protetor e está sempre alerta e não deixará que você caia. Olha que a palavra de Deus fala, irmãos, o Senhor é o nosso socorro, ele não vai deixar que nós caia. Tenha fé no Senhor, confia nele e ele fará grandes coisas. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Lá nós confrontamos, né? Vamos confrontar a palavra com a palavra aqui. Lá em Mateus, mostra que Jesus está dormindo. E aqui mostra que ele não dorme. Ele não dorme nem tosqueneia. Sabe? Quem na verdade, irmão, adormece é a nossa fé. É a nossa fé, tá? Porque Deus, irmão, ele está atento. Ele está atento às nossas necessidades, aos nossos pedidos. Ele está
prontinho para nos ajudar. Eu sempre falo isso, que Deus está sempre achando uma desculpa para nos abençoar, uma forma para nos alcançar. E para isso, eu preciso, ao meio da tempestade, irmão, permitir essa manifestação do poder de Deus. Olha o que diz aqui: o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para te proteger. O Senhor sempre estará, irmão, ao nosso lado para proteger, para nos guardar. E Deus, irmão, Ele não vai proteger nós se não há tempestade. Para que Deus vai agir quando não há perigo? Ele vai agir na hora que o perigo está sobre as nossas vidas. E na hora que nós atravessar lá na frente, você vai falar: verdadeiramente o Senhor está comigo. Verdadeiramente o Senhor faz parte da minha vida. E o Senhor guardará você. E Ele estará sempre ao seu lado para proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O sol não lhe fará mal e nem a lua de noite. Olha a proteção, irmão, que Deus fala. Ele nos guarda de dia e de noite. Ele está atento a nós. O Senhor guardará você de todos os perigos. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, e agora para sempre. Eu tenho ouvido assim, né? Uns falam assim: fica em casa, né? Aí o outro fala assim: eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Irmãos, tem pessoas, irmão, que elas vão passar, ela só vai ter a sabedoria de entender que ela saiu, que ela foi e ela voltou e ela não foi atingida. Ele saiu, ele foi e ele voltou e ele não foi atingido. Sabe quando, irmão? Quando essa tempestade tudo parou, ou quando a ficha da pessoa cair e ela entender que ela estava num grande perigo, mas o Senhor o protegeu. O Senhor o cobriu com a sua mão poderosa. O Senhor não permitiu que o mal o tocasse. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas vão sendo protegidas, tem muitas pessoas sendo guardadas pelo poder de Deus, pela fé que a pessoa tem, dela estar no meio de uma tempestade e nada de mal ter atingido ela. Tem muitas pessoas, irmão, que ao final dessa tempestade que nós estamos vivendo, elas vão ter um testemunho lindo e maravilhoso para contar. Principalmente aquelas pessoas, irmão, que eles não puderam ficar dentro de casa. Eles não puderam se resguardar. Eles tiveram que sair de manhã e ir trabalhar. E que não é um, são muitos que fizeram isso. Então, quando isso tudo acabar, quando a sua ficha cair, você vai ver o grande livramento que o Senhor deu ao meio de uma grande tempestade, um grande vendaval, e você vai ver o poder que Deus agiu sobre a tua vida. Porque tem coisas, irmão, que foge de nós a compreensão. Foge de nós. Só com o decorrer dos dias que nós vamos entender aquilo que nós vivemos. Só no decorrer de passar o tempo nós vamos aprendendo e crescendo. E vendo quanto Deus, irmão, Ele nos guarda. Porque Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que cuida de cada um daqueles que nele confia, aqueles que nele espera. Isso é fé, irmão. É fé, ainda é uma fezinha qualquer. É uma fé ao meio de uma grande tempestade. E Deus se agrada, irmão, da nossa fé. A palavra de Deus fala que aqueles que têm essa fé hoje sobre a face da terra, Deus vai dar um prêmio na eternidade por essa fé. Olha que coisa linda. Eu não falo que Deus está sempre caçando um motivo para nos abençoar, para nos agradar e fazer algo para nós.
Então, você que tem passado uma grande tempestade, você tem que enfrentar a tempestade. Não tem como você fugir da tempestade. Pois tenha certeza que o Senhor Jesus está com você. Por mais que tem hora você olha e você fala, o Senhor está dormindo. Será que ele não está vendo que o vento está soprando? Ele fala para você essa noite, eu estou vendo que o vento está soprando, mas eu estou ao seu lado. Eu estou ao seu lado. E Deus não vai tirar a prova de nós, irmão. Deus vai ensinar cada um de nós a passar pela prova. Amém? E que Deus seja louvado, que Deus possa, irmão, colocar essa palavra no nosso consciente e no nosso subconsciente. Nós viemos guardar a palavra de Deus. Curva sua fonte. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu creio nessa palavra, eu sei que o Senhor está conosco, Pai. Eu sei que o Senhor tem nos guardado, Senhor. E eu venho nesta noite, Pai, de render graça pelas tuas maravilhas, pelos guardião, pelos anjos que o Senhor tem dispensado do céu para guardar o teu povo sobre a face dessa terra. E em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada um na tua presença. E eu lhe peço que a tua palavra, Pai, ela venha agir cada vez mais e mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus, o teu nome seja engrandecido em nosso meio. Amém. E Deus seja louvado. Amém. E vou deixar a saudação aqui, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito, irmão, esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês.